Olá, povo de Deus. Chegado o momento do nosso devocional diário. Estamos fazendo a leitura do livro do Êxodo. Já lemos até o capítulo 20. E hoje faremos a leitura do capítulo 21. Antes, porém, eu gostaria de fazer menção ao dia de ontem, dia 31 de outubro. Ontem foi o dia da celebração do Dia da Reforma Protestante. Em 31 de outubro do ano de 1517, na Alemanha, o monge agostiniano Martinho Lutero apresentou 95 teses contrárias às indulgências papais. E ele fez isso fixando essas 95 teses na porta da igreja que ficava no castelo de Wittenberg, na Alemanha. São passados 505 anos desse feito e os reflexos deste acontecimento na Europa se deu em todo o globo terrestre. A presença protestante nas nações é marcante. Foi um divisor de águas na história, tirando a hegemonia católica romana e do Papa sobre a humanidade, nas decisões dos reinos e dos povos, fazendo ingressar o contraponto da reforma protestante. Os luteranos, os calvinistas e os protestantes, de um modo em geral, celebram a data do 31 de outubro como Dia da Reforma Protestante. Martinho Lutero disse, versículo 38, do capítulo 10 do livro aos Hebreus: mas o meu justo viverá pela fé. É o versículo que marca o movimento da reforma. Também marcam a reforma as 5 solas: somente a fé, somente Cristo, somente as Escrituras, somente a graça e somente a Deus seja a glória. Que Deus abençoe todas as igrejas reformadas, todas as igrejas que seguem o princípio das Escrituras. Parabéns pela data. Fizemos aqui no bairro Batista Campos uma celebração singela, um culto alusivo à data. Louvado seja Deus. Vamos à leitura do capítulo 21, na versão da Bíblia de Genebra, no livro do Êxodo, prosseguindo, capítulo 21 do livro do Êxodo, diz assim: leis acerca dos servos. São estes os estatutos que lhes proporais. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro, de graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe der mulher, e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser:
eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair fogo. Então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Se um homem vender sua filha para ser escrava, esta não lhe sairá como saem os escravos. Se ela não agradar ao seu senhor, que se comprometeu a desposá-la, ele terá de permitir-lhe o resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, pois será isso deslealdade para com ela. Mas, se a casar com seu filho, tratá-la-á como se tratam as filhas. Se ele der ao filho outra mulher, não diminuirá o mantimento da primeira, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Se não lhe fizer estas 3 coisas, ela sairá sem retribuição, nem pagamento em dinheiro. Antes de dar continuidade, essa porção aqui, as leis acerca dos servos, nós devemos considerar a época em que Deus, por meio de Moisés, fez essa legislação para o povo, pois a escravidão, o comprar alguém para ser escravo, e os filhos do escravo nasciam debaixo da autoridade de seu senhor e também eram tidos por escravos, era uma prática cultural no mundo de então. Aqui a legislação vai permitir sair em liberdade no 7º ano, se for um escravo nacional ou um escravo hebreu. Outra lei vai discorrer sobre direito da mulher vendida como escrava. Volto a dizer, hoje, ano 2022, século 21 da nossa era, essa cultura, essa prática não existe mais, pelo menos na nossa legislação brasileira e nos países ocidentais. Orientais também. É possível que em pequenas partes do mundo ainda possa haver essas práticas. Não tenho a certeza, mas é fato que na presente era já não há mais essa condição. Prosseguindo, as leis acerca da violência, a partir do versículo 12 até o final do capítulo 21, diz assim: quem ferir a outro de modo que este morra, também será morto. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus lhe permitiu caísse em suas mãos, então te designarei um lugar para onde ele fugirá. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o à traição, tirá-lo-ás até mesmo do meio do meu altar, para que morra. Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. O que raptar alguém e o vender, ou for achado na sua mão, será morto. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Se 2 brigarem, ferindo um ao outro com pedra ou com o punho, e o ferido não morrer, mas cair de cama, se ele tornar a levantar-se e andar fora, apoiado ao seu bordão, então será absolvido aquele que o feriu. Somente ele pagará o tempo que perdeu e o fará curar-se totalmente. Se alguém ferir com bordão o seu escravo ou a sua escrava,
e o ferido morrer debaixo da sua mão, será punido. Porém, se ele sobreviver por 1 ou 2 dias, não será punido, porque é dinheiro seu. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar, segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho do seu escravo ou o olho da sua escrava e o inutilizar, deixá-lo-á ir forro pelo seu olho. E se com violência fizer cair dente do seu escravo ou da sua escrava, deixá-lo-á ir forro pelo seu dente. Se algum boi chifrar homem ou mulher que morra, o boi será apedrejado e não lhe comerão a carne, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi dantes era dado a chifrar, e o seu dono era disso conhecedor e não o prendeu, e o boi matar homem ou mulher, o boi será apedrejado e também será morto o seu dono. Se lhe for exigido resgate, dará então como resgate da sua vida tudo o que lhe for exigido, quer tenha chifrado um filho, quer tenha chifrado uma filha, este julgamento lhe será aplicado. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, dar-se-ão 30 siclos de prata ao senhor destes, e o boi será apedrejado. Se alguém deixar aberta uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a tapar, e nela cair boi ou jumento, o dono da cova o pagará. Pagará dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. Se um boi de um homem ferir o boi de outro, e o boi ferido morrer, venderão o boi vivo e repartirão o valor, e dividirão entre si o boi morto. Mas se for notório que o boi era já dantes chifrador, e o seu dono não o prendeu, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. Legislações, né? O povo de Israel, liberto da escravidão do Egito, caminhando agora pelo deserto, liderado por Moisés, o Senhor começa a entregar a legislação para o povo. Repetindo, são legislações que consideravam os aspectos culturais da época. Amém? Amanhã prosseguiremos fazendo a leitura do capítulo 22 e assim seguiremos no devocional diário até completarmos a leitura de toda a Bíblia. Amém? Que Deus o abençoe a você e sua família, em nome de Jesus. Amém.